Olá, queridos alunos, bem-vindos à aula 17. E nessa aula 17 a gente vai trabalhar o software Microsoft Word, que é um editor de textos da Microsoft. O que é o Word, né? O que é o Microsoft Word? O Microsoft Word é um software editor de texto, ou seja, você utiliza esse software para fazer coisas que você faria em uma máquina de escrever, como digitar documentos, digitar atas, digitar memorandos, fazer textos, fazer trabalhos escolares, fazer qualquer carta de reclamação que você queira, ou seja, tudo aquilo que você pode fazer em termos de uma máquina de escrever ou em termos manual, por exemplo, escrever uma folha de papel, desenhar uma figura, colocar uma figura dentro de um desenho, colocar um desenho dentro de uma folha de papel, pode ser feito pelo Microsoft Word, né? Então ele é um editor de texto e ele é um software comercial. O que significa isso? Ele é um software que você precisa pagar para ter no seu computador. Ele é um software que visa lucro, né? Que a empresa que o criou visa ganhar direitos com a comercialização desse software. A segunda observação também é que ele é um software proprietário, ou seja, o código-fonte, como funciona internamente o Microsoft Word, nós não sabemos. Nós apenas utilizamos as suas funcionalidades, mas como ele realiza a tarefa, uma determinada tarefa específica, como salvar um arquivo ou como formatar um texto, nós não temos acesso, a gente apenas utiliza o Microsoft Word. E existem várias versões, né? E eu queria chamar a atenção para duas versões, as duas versões mais usadas atualmente, né, e mais populares e as mais recentes, que é a do Windows 365, como o próprio nome diz, você paga por uma licença e você utiliza aquela licença anualmente. Então, depois de 365 dias, você precisa trocar a licença, você paga por outra licença. E você tem vários planos, né? Planos que eu posso colocar uma máquina, eu posso colocar 10 máquinas, eu posso colocar tantas máquinas, e aí você paga uma licença anual do Windows. Mas assim, além do Windows 365, uma boa notícia para a gente é que nós temos uma versão chamada de Windows Home Student, onde você pode, como estudante, ter o software Microsoft Office, em especial Microsoft Word, de maneira gratuita. Né? Então, para isso, basta você usar a versão do Home Student, que é uma versão online, né? E você pode utilizar isso usando o login da escola, né? Aquele login que você tem @iserge.edu.br, para permitir que você use o Office 365 para você poder fazer seus trabalhos escolares e poder utilizar para outros fins, certo? Avançamos, né? Então aqui nós temos nessa figura todos os logotipos do Word desde o seu lançamento. O Word foi lançado em 1983 e desde então teve várias versões, vários logotipos também. E aí nós temos aí um compilado de todos os logotipos que a gente utiliza. Lembrando, na escola nós usamos o Windows 2013, né? O Word 2003, o Word 2013, o Microsoft Word na sua versão 2013 e nós temos depois dessa, uma versão posterior foi a 2019. Bom, a gente agora vai trabalhar com a tela inicial do Word, né? Então, todos esses númerozinhos que a gente está vendo na tela, a gente vai trabalhar um por um. Então, para isso, eu vou abrir o Word. Como é que eu abro o Word? Eu clico no botão Iniciar. Deixa eu voltar aqui. Clico no botão Iniciar, procuro lá em W, né? O Word começa em W, e tem ali um logotipo do Word. A tela inicial do Word consiste em mostrar os últimos documentos que a gente acessou. Então, está aqui uma lista de todos os documentos que eu trabalhei na minha máquina, na minha conta da Microsoft. E se eu quiser criar um novo documento, eu clico no botão Novo, documento em branco. Dou 2 cliques aqui. Ele vai abrir uma folha de papel, onde eu posso digitar todo o texto que eu quiser, todas as informações que eu necessitar. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, né, quando você abre uma página do Word, a primeira coisa que aparece é um traço vertical piscando, que se chama cursor, né?
Esse cursor indica a posição que você está na página, né? Então, vou digitar aqui, ó, Fundação de Apoio à Escola. Então, eu vou, o cursor, quando eu dou Enter, o cursor passa para a próxima linha, dizendo que eu tenho uma próxima linha, né, para digitar. E aí eu vou digitar aqui Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Então, eu tenho aqui duas linhas, né, e nessas duas linhas você tem várias palavras dentro dela. A gente vai ver daqui a pouco que a gente tem 17 palavras e eu sei disso, que eu estou olhando para um elemento da página, do layout da página, certo? Então, voltamos aqui. Então, o número 1, né, é a chamada barra de títulos. Né? A barra de título, ela exibe o nome do arquivo, né, e ela também inclui os botões minimizar, restaurar e fechar, que são botões padrão do Windows, que vem acompanhando o Windows desde o seu lançamento, né? Então, aqui eu tenho o nome do documento, né? Nesse caso, documento 1, porque ele não está salvo. Todo documento criado no Word é chamado como documento 1. Se você abrir um próximo, é documento 2. Se você abrir um próximo, é documento 3 e assim por diante. Ele nomina automaticamente esses arquivos como documento e um número que você abriu. Tá? Então, como é que eu vou salvar esse documento, né? Então, a gente vai aprender nas próximas aulas que a gente vai salvar esse documento de uma maneira segura dentro da nossa máquina, mas, a princípio, a gente vai clicar, né, num elemento chamado barra de acesso rápido, que é o nosso próximo elemento. Então, a barra de acesso rápido, essa barra que compõe os elementos na parte esquerda superior da sua tela. Essa que o professor está passando o mouse aqui. Então, o que eu vou fazer? A barra de ferramentas de acesso rápido são comandos que são usados com frequência. Isso pode ser o salvar, desfazer, refazer, e eles estão localizados na parte superior esquerda, como eu falei. E no final da barra de ferramentas de acesso rápidos, há um menu, que a gente chama de menu pull-down, que tem outras funcionalidades e outros comandos que o usuário pode adicionar. Então, essa barra ela é personalizável, tá? Através desse comando aqui, eu só clicar aqui em mais comandos e colocar outros comandos que eu quiser colocar na barra de acesso rápido. Mas a gente vai aprender isso depois, tá? Então, eu vou salvar o documento. Então, eu vou clicar nesse disquete aqui, tá? E aí ele vai mostrar uma caixa de diálogo dizendo aonde eu quero salvar isso aqui. Eu vou colocar aqui, eu vou clicar em mais opções. Em seguida, eu vou clicar aqui em procurar. Vai abrir a antiga caixa de diálogos do Word, né, do Windows especial. Eu vou selecionar aqui o disco D, uma pasta qualquer, né, e vou salvar como aula 1. Lembrando, na escola, né, você vai salvar na pasta D, no disco D lá, em uma pasta específica. Né? A gente aprendeu isso nas aulas anteriores. Mas nessa aula aqui, eu vou salvar no meu computador, em especial na pasta documentos. Tá? Então, com isso, o nome do arquivo já mudou, tá? Na barra de títulos, e a gente já pode continuar digitando o nosso documento. Quem é o próximo elemento da tela inicial do Windows? É a chamada guia de arquivo, né? Então, a guia de arquivo, ela divide as funções do Word em várias opções. Por exemplo, eu posso configurar a página inicial, posso inserir, né, elementos como cabeçalho, rodapé, número de páginas, equações, quebra de página, página em branco, na aba inserir. Na aba desenhar, eu posso fazer desenhos, né, no Windows usando o mouse e uma caneta, né, que a gente usa aqui para poder desenhar à mão livre. Na aba Design, eu tenho elementos de design da minha folha de papel. Na aba Layout, né, eu tenho o layout do meu documento, como margem, como orientação, como tamanho. Nós vamos verificar cada elemento dessas abas ao longo das nossas aulas. Mas o que você tem que entender agora é que todas as funcionalidades que eu posso fazer no Word estão disponíveis em abas específicas. Tudo bem? Avançando. Quarto, a faixa de opções, né? A faixa de opções, cada aba dessa tem uma faixa de opções. Por exemplo, dentro da página inicial, eu tenho uma faixa de opções chamada de área de transferência. Tem uma outra faixa de opções que mexe com a fonte do texto do meu documento. Tem uma outra
faixa de opções que mexem com um parágrafo no meu documento. E assim por diante. Tudo bem? Então, abas estão divididas em parágrafo, em a faixa de opções. Certo? O quinto elemento seria a janela de editar, que é a janela que a gente está trabalhando aqui. Essa janela aqui, ó, é uma janela de editar. Então, vou botar aqui turma 1104, por exemplo. 1103, 1104. Então, aqui eu tenho um espaço em branco e na janela de editar eu estou inserindo espaços em branco e estou digitando o meu texto, né? Trabalho de biologia. Tá? Então, aqui nós temos a janela de opções, né? Que é a janela de editar, que é a janela onde eu edito todo o conteúdo do meu documento. Barra de rolagem, né? Nós temos aqui a barra de rolagem, que é a barra que permite com que eu role, né? Com que eu faça a rolagem do meu documento para cima e para baixo. Então, essa barra de rolagem é chamada de barra de rolagem vertical. E nós também podemos ter uma barra de rolagem horizontal, né? Aqui, ó, se eu der um maior, a gente vai aprender a dar um zoom daqui a pouco. Eu tenho uma barra de rolagem horizontal. Então, eu tenho barra de rolagem vertical e tenho aqui uma outra barra de rolagem horizontal. Deixa eu botar aqui para vocês verem melhor. A barra de rolagem horizontal funcionando. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos a outro elemento, chamada barra de status. O professor falou que eu tinha 21 palavras, né? Então, aqui na barra de status, ela mostra qual página do documento eu estou. Do total de páginas, por exemplo, aqui eu tenho uma página, eu estou na primeira página, mas eu poderia ter 10 páginas e estar na página 5 de 10, na quinta página dessas 10. E aqui a quantidade de palavras, tudo bem? Aqui vai mostrar a quantidade de palavras, onde o professor está colocando o mouse. Revisão ortográfica, revisão de texto e elementos de acessibilidade. Tá? Então, essa barra, que é a barra de status, tem 4 funcionalidades. Em seguida, o professor quer mostrar para vocês o controle de slide, o controle de zoom, né? Que também serve para slide. Tá? Então, o que é o zoom? Né? Se você colocar aqui no meio, significa que você está vendo a página no modo padrão. Se eu colocar para menos, significa que eu estou afastando a página do meu grau de visão, como se eu estivesse afastando a página da minha visão. Se eu colocar para mais, eu estou aproximando o texto para perto do meu rosto e assim por diante. Tá? Então, eu posso ter um elemento de zoom do documento em questão. E à medida que você vai aumentando aqui, o valor do zoom vai aumentando aqui. Tá? Aqui tem, no caso, tem 238%. Então, essa barra aqui é uma barra de zoom. Tudo bem, pessoal? Então, vamos, para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vai vai salvar esse documento mais uma vez. Né? Então, como é que eu salvo esse documento? Eu venho aqui na barra de inicialização rápida e clico no disquete. Tá? Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer isso usando o menu arquivo. Pessoal, muito obrigado pela atenção.